Olá, hoje vamos conversar sobre as novas vertentes da política e da inovação, PID, e sistemas de inovação, bem como essa mudança transformadora, né? E como é que isso importa quando a gente pensa numa ancoragem com as ciências da Terra. Comparar as vertentes de política de inovação baseadas em PID com sistemas de inovação e a transformação e a mudança transformadora significa comparar três maneiras muito diferentes de definir o problema da inovação e, em consequência disso, três modos de governá-lo, né? Como argumentam Schott e Steinweller, um artigo publicado em 2018, esses enquadramentos não são apenas uma escolha técnica, mas formas de interpretar o passado e diagnosticar o presente. E também são formas de imaginar futuros possíveis, funcionando como um guia cognitivo e normativo que orienta a ação do Estado, das universidades, das empresas e também da sociedade. A relevância dessa comparação acaba se tornando evidente nas ciências da Terra, porque é um campo que está implicado em sistemas sociotécnicos associados à energia, a recursos naturais, a território, infraestrutura, riscos e também as mudanças climáticas. O primeiro enquadramento, que é centrado em PID, se estrutura a partir da ideia de que investimentos em ciência e desenvolvimento tecnológico pode impulsionar a produtividade, a competitividade e também o crescimento econômico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse modelo acaba se legitimando quando o Estado passa a assumir um papel ativo no financiamento da ciência, né, e de pesquisas, e justificado pela existência de uma falha, né, de conhecimento científico, principalmente quando se olha para a questão pública. A política de inovação, nesse contexto, se materializa no financiamento de pesquisas básicas e também de pesquisas aplicadas, na construção da infraestrutura científica, na formação de recursos humanos, frequentemente se apoia em uma visão mais linear no processo de inovação. Nas ciências da Terra, esse enquadramento se traduz na expansão de redes de observação, mapeamento geológico, infraestrutura analítica e também a capacidade técnica, principalmente voltada a um olhar para riscos, para a inovação, para o território. E esse limite desse modelo é também uma suposição de que inovar é sempre desejável e que aumentar a PID é suficiente para enfrentar os problemas complexos. E Schott e Steinweller chamam a atenção para um caráter direcional da inovação, que são as trajetórias tecnológicas e como elas podem reforçar sistemas intensivos de recursos baseados em combustíveis fósseis, produtores também de desigualdades, né, e de mais riscos também sociais e climáticos. Assim, políticas bem-sucedidas em ampliar a capacidade científica podem fracassar em alterar padrões sociotécnicos que geram vulnerabilidade ambiental e social. Então, a pergunta-chave deveria ser quanto investir em P&D. Passa a ser uma pergunta que ela tem que ser voltada para que investir em P&D? Para quem se investe em pesquisas, né? E quais são as consequências desse investimento, né, em P&D? O segundo enquadramento dos sistemas de inovação surge quando se reconhece que a inovação não resulta apenas de investimentos isolados em P&D, mas no processo de aprendizado interativo, desculpa, e de relações com múltiplos atores. A inovação deixa de ser como linear e passa a ser entendida também como um processo sistêmico, no qual universidades, empresas, institutos públicos, agências de fomento e marcos regulatórios interagem de uma forma muito complexa. Ainda com base, né, no texto e no material de Schott e Steinweller, de 2018. A política, nesse caso, acaba se deslocando para o fortalecimento das instituições, redes de instrumentos capazes de sustentar essas interações. No Brasil, Letícia Turti e Moraes, no livro publicado em 2017,
oferecem um diagnóstico detalhado desse enquadramento quando eles analisam a consolidação do Sistema Nacional de Inovação, o fortalecimento de instituições como FINEP, BNDES, CNPq, a CAPES, e a criação de fundos setoriais e programas como Inova Empresas, bem como a aprovação de marcos legais, como a Lei de Inovação, a Lei do Bem e o marco legal de CTEI. Ilustram também essa tentativa de construir um ambiente institucional favorável à inovação. No entanto, esses autores mostram que a existência formal de instituições e instrumentos não garantem um funcionamento efetivo das pesquisas e também de empresas que financiam o desenvolvimento de pesquisas. Entraves burocráticos, insegurança jurídica e a dificuldade na gestão de parcerias com empresas limitam essa operação do sistema e reduzem a efetividade dos investimentos. Em áreas ligadas às ciências da terra, como energia e recursos naturais, esse problema acaba se tornando muito evidente quando projetos que são financiados, mas carecem de coordenação, acompanhamento e também de avaliação que seja de uma forma consistente. Aqui, o diálogo com o artigo de Gels, Frank Gels, de 2002, é muito elucidativo. Regimes sociotécnicos se estabilizam por alinhamentos entre tecnologia, infraestrutura, normas e práticas. Sem alterar esses alinhamentos, o sistema ele pode inovar de forma incremental, sem promover mudanças substantivas nas direções que são mais dominantes. E é justamente nesse ponto que Schott e Steinweiler, de 2018, propõem um terceiro enquadramento, que é a mudança transformadora. A tese central é que P&D e sistemas de inovação, embora são muito necessários, eles são também insuficientes para enfrentar o desafio como as mudanças climáticas, desigualdades sociais, a degradação ambiental. Então, a política de inovação, ela precisa, portanto, lidar de uma forma muito explícita com a direção da inovação e promover transições em sistemas sociotécnicos. Frank Gels, de 2002, fornece essa base analítica para uma perspectiva de definir transições como essas reconfigurações que envolvem não só tecnologia, mas também infraestrutura, infraestrutura industrial, regulamentações, leis, práticas de usuários e também as questões culturais da época. Essa perspectiva multinível que é proposta por Gels, como nichos, regimes, paisagens, explica por que as mudanças profundas são difíceis e por que as políticas transformadoras precisam criar espaços protegidos para experimentação, ao mesmo tempo em que respondem a questões mais amplas de paisagem sociotécnica. Schott e Steinweiler, 2018, ilustram essa diferença com um exemplo da mobilidade, por exemplo. Apoiar veículos elétricos pode manter um regime centrado no automóvel, sendo uma política transformadora, mas, por outro lado, acaba buscando reconfigurar o sistema de mobilidade como um todo, combinando transporte público, serviços de infraestrutura urbana, melhorias nesses serviços e também a necessidade de mudanças comportamentais. Para isso, é necessário funções de antecipação, experimentação, participação e direcionamento. Essa mudança transformadora exige também a capacidade estatal de sustentar a coordenação, o aprendizado de longo prazo, e, nesse ponto, o diálogo com o trabalho publicado por Mazzucato em 2025 é central aqui, né, ao defender que uma abordagem orientada por missões, Mazzucato argumenta que o Estado precisa deixar de ser apenas um corretor de falhas do mercado e assumir um papel ativo na modelagem de mercados, alinhando propriedades econômicas, sociais e ambientais, compras públicas, empresas estatais e infraestrutura pública digital tem que se tornar uma alavanca, né? Acaba se tornando uma alavanca para orientar investimentos e sustentar essas transações.
As ciências da Terra, nesse caso, isso significa conectar a produção de evidências científicas a dimensões coletivas, sobre um planejamento territorial centrado nas pessoas, uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas e também um olhar para a descarbonização.